Oi, gente. Nosso grupo hoje vai apresentar sobre a Olimpíada e a geopolítica envolvida. Bom, como quase em todo evento de grande porte, as Olimpíadas refletem muito no contexto político, econômico e cultural de cada época. Cada edição da Olimpíada carrega os traços daquilo que passa naquele momento histórico. Isso reflete a relação entre o esporte e a política e põe que as duas coisas não se misturam. O episódio mais recente foi na Coreia do Sul, em 2018. Na época, buscando uma maior aproximação das delegações da Coreia do Sul e do Norte, elas desfilaram juntas na abertura e no encerramento e competiram como uma só nação. E eles montaram uma seleção conjunta para disputar no hóquei no gelo feminino. Bom, eu vou falar sobre alguns episódios de geopolítica que aconteceram durante as Olimpíadas. O primeiro episódio de geopolítica aconteceu em 1896, nos Jogos Olímpicos de Atenas. Esses Jogos ele serviu como uma tentativa de impedir a Primeira Guerra Mundial, tentando criar laços entre as nações. Bom, pós-guerra, as Olimpíadas elas só voltaram em 1920, em Antuérpia, que é uma cidade da Bélgica. Nessa edição, a Alemanha ela não foi convidada a participar dos Jogos Olímpicos, como mais uma forma de punição por ela ter perdido a guerra. Às vésperas da Segunda Guerra, os Jogos eles aconteceram em Berlim, no ano de 1986. A Alemanha ela era ainda nazista, e isso fez com que vários países protestassem contra. Mas a sede ela tinha sido escolhida 2 anos antes da ascensão de Hitler. Em 1960, nos Jogos Olímpicos de Roma, pela primeira vez, as Paralimpíadas elas foram disputadas junto com as Olimpíadas. E na época, os jogos eram voltados apenas para os paraplégicos, mas ao longo das edições, as modalidades foram se expandindo. A década de 70, 60, ela marca uma série de revoluções ao redor do mundo e não demoraria para refletir nos esportes. Na Olimpíada do México, em 1968, foi o primeiro país latino a sediar os Jogos e foi também um palco de diversos protestos. Uma cena muito marcante aconteceu durante o pódio, onde o primeiro e o terceiro lugar, eles estavam usando luvas pretas e no momento da execução do hino nacional, eles abaixaram a cabeça e levantaram um dos braços com o punho fechado, em protesto contra o racismo e a injustiça. Durante a Guerra Fria, a disputa política entre os Estados Unidos e a União Soviética também teve reflexos nos Jogos. Na edição de Moscou, em 1980, o Bloco Ocidental, junto com os Estados Unidos, eles não compareceram ao encerramento dos Jogos com a Ursa Misha. E já na edição de 1984, que aconteceu em Los Angeles, países do Bloco Oriental que apoiavam a União Soviética, eles também não foram ao evento, que era centrado no famoso Memorial Coliseum. Bom, nas Olimpíadas de Seul em 1988, na Coreia do Sul, a Coreia do Norte, ela pediu para sediar parte dos Jogos, porém ela não foi atendida pelo COI, sobre o argumento de que os Jogos eles deveriam acontecer em uma única cidade e não em um país inteiro. E para tentar transformar essa situação numa questão geopolítica, os norte-coreanos, eles afirmaram que estavam sendo discriminados pelo COI, que seria o Comitê Olímpico Internacional. Então, vários países apoiaram a Coreia do Norte e não participaram dos Jogos. Em Barcelona, no ano de 1992, ela foi a responsável por sediar a primeira Olimpíada pós-queda do Muro de Berlim e do fim da União Soviética, que aconteceu
ocorreu em 1989. Com o esvaecimento do bloco, 15 novos países eles passaram a disputar os Jogos Olímpicos, que até então era em torno de uns 12 países. Nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, a China ela mostrou ao mundo o poder político e econômico. Enquanto o mundo vivia as consequências da crise de 2008, o país ele exibia uma organização impecável, provando que sua economia não havia sido abalada. E os chineses, eles não pouparam os gastos e o orçamento pode ter superado 42 bilhões de dólares. Embora esse número ele não seja preciso, porque o governo chinês ele não chegou a divulgá-lo. O judoca argentino Fetino Urini decidiu desistir de participar das Olimpíadas de Tóquio para, assim, segundo ele, evitar um possível confronto contra o atleta israelense Torra Butbu. Feti tomou essa decisão em simpatia ao povo palestino, dessa forma, não reconhecendo o Estado israelense. Segundo o argentino, seu apoio político à Palestina tornou-se impossível a ideia de competir contra Butbu. Depois de se retirar dos credenciamentos de judoca e o seu técnico, o Comitê Olímpico Argentino mandou os dois para casa. A Federação Internacional de Judô afirmou que eles usaram o jogo como uma plataforma para protestar e promover propaganda política e religiosa. Feti e seu técnico receberam uma suspensão de 10 anos da Federação Internacional de Judô por se recusarem a enfrentar um adversário israelense durante as competições de judô. Mas o tribunal decidiu que a punição imposta seria um banimento válido para todas as competições. Tal atitude deles acaba violando o código e a ética da Federação das Olimpíadas. A punição inclui qualquer evento e atividade da IJF e é válida até dia 23 de julho de 2031. Essa já é a segunda vez que o argentino se recusa a lutar contra o israelense. O primeiro caso ocorreu no campeonato de 2019. É, então, eu vou falar um pouco sobre a história desse país e como ele tem a ver com a Olimpíada em si. O Kosovo, ele é situado nos Balcãs e é um dos países mais recentes do mundo. A sua independência foi declarada apenas em fevereiro de 2008, perdão, e até hoje o país não é reconhecido por muitas outras nações, incluindo o Brasil. A sua história é extremamente complexa e não é por menos, né? Uma vez que seu território já fez parte de 5 diferentes impérios, isso antes de se tornar uma parte da extinta Iugoslávia. O país é marcado por diversos conflitos, guerras e movimentos separatistas. O seu surgimento ainda é parte da desintegração da Iugoslávia. Desde a década de 80, o país vinha buscando formas de conseguir a sua independência, sendo essa por muitas vezes declarada por líderes da região. O diferencial para que o país conquistasse sua soberania veio em 2007, quando uma nova tentativa de independência, mediada pelo ex-presidente da Finlândia e ganhador do Nobel da Paz, Martti Ehtisaari, que enviou uma carta para o Conselho da ONU, propondo um estatuto para a independência da então província de Kosovo. A proposta definiu os símbolos nacionais, participação das organizações internacionais no país, além de diversos outros pontos. No entanto, a proposta não foi aceita pela Sérvia e pela Rússia, então aliadas da Sérvia na ONU. Após décadas de conflito, Kosovo tentou parecer para o mundo com uma nova arma, né, que é o esporte. O país utiliza-se do investimento neste para alcançar visibilidade e credibilidade para o seu povo e nação. A recente criação do seu próprio Comitê Olímpico em 2014 impulsionou o desenvolvimento esportivo no país. Desde então, Kosovo participa das principais competições esportivas internacionais e alcançando bons resultados em diversas modalidades, como o futebol e o basquete, por exemplo. Contudo, a pequena população do país, que é cerca de 2 milhões de pessoas, dificulta a evolução em esportes coletivos. Por isso, o Kosovo investe majoritariamente em esportes de combates, tais como karatê, judô e wrestling, enfim. Kosovo participou de 2 únicas edições dos Jogos Europeus até hoje, Baku 2015 e Minsk 2019, conquistando medalhas de judô em ambas. E a trajetória olímpica dele?
A participação kosovar nos Jogos Olímpicos, e única até o momento, aconteceu no Rio em 2016, e já em sua primeira participação, o país conquistou o seu primeiro ouro. Ela nasceu em território kosovar, na cidade de Peja, na extinta Iugoslávia, atual Kosovo. É a Majlinda Kelmendi, e ela ganhou uma medalha de ouro no judô. Na ocasião, ela alcançou um digno nono lugar para 4 anos mais tarde conquistar a glória olímpica. Bom, a primeira Olimpíada da história foi em Atenas no ano de 1896, com o intuito de homenagear os deuses gregos e promover a interação entre os povos. A participação feminina era totalmente proibida, tanto nas modalidades quanto nas arquibancadas. Acreditava-se que elas não tinham o preparo adequado devido ao contato físico intenso que ocorre nos esportes e o excesso de esforço. Achavam que competir nos jogos poderia ser prejudicial à saúde das mulheres, de modo que foi estabelecida a proibição da participação delas nas Olimpíadas. As mulheres começaram a lutar pelos seus direitos um dia após a primeira Olimpíada da Era Moderna, em forma de protesto. Um tempo depois, nas Olimpíadas de 1900 em Paris, as mulheres puderam participar das competições, mas não ganhavam medalhas iguais aos homens, apenas um certificado de participação. Desde então, os Jogos Olímpicos contam com a participação feminina, que ao longo de suas edições foram sendo incluídas em outras modalidades e conquistando seu espaço nesse importante evento mundial. Foi somente em 2012, nas Olimpíadas de Londres, que pela primeira vez na história, a participação feminina foi em todas as modalidades que os homens participaram. Essa também foi a primeira edição em que todos os países que participaram das Olimpíadas tiveram ao menos uma mulher em suas delegações. Um marco histórico da participação feminina nos Jogos Olímpicos aconteceu em 2016, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, pois dentre os 11 mil atletas participantes, 45% eram mulheres. Outro marco importante é que alguns países tinham mais atletas mulheres em suas delegações do que homens, como, por exemplo, os Estados Unidos.